a gente tentou dividir essas ministrações aqui coletivas em 3 momentos, que iniciou ontem à noite, quando Moisés ministrou, falando um pouco do que é o avivamento, e deu alguns exemplos. A gente até brincou com ele, que ele acabou falando do assunto dele, do meu e do Arthur, junto. Queria deixar nada para a gente. Mas o nosso desafio agora pela manhã é falar do que precede, o que vem antes do avivamento, como preparar essa plataforma para que o avivamento aconteça, para que nós possamos viver esse avivamento. E o presbítero Arthur Valente vai falar hoje à noite sobre o que fazer com esse avivamento. E eu vou tentar não falar do assunto dele. Vou tentar. Moisés já falou do meu, agora eu tenho que falar do dele. Eu estava essa semana orando a Deus em relação a esse tempo aqui, buscando o Senhor. E enquanto eu orava, e eu fui fazer uma pesquisa, qual a definição, né, assim, da língua portuguesa para a palavra avivamento. E aí a primeira definição não me respondeu muita coisa não, fala que é o ato de avivar. E aí eu fui ver o que é avivar, né, os estudiosos, né, da língua portuguesa, aí, Aurélio e companhia, define sobre avivar. E aí, eu pesquisando lá, eu encontrei que é tornar vivo. Tornar vivo. Você tornar algo vivo, né? Você animar, você avigorar, né? E enquanto eu estava orando em relação a esse tempo aqui, nosso, você tornar algo que está morto vivo, você pegar algo que está fraco e fortalecer dentro dessa perspectiva. Deus falou comigo assim, Alexandre, para pensar que o primeiro avivamento na Bíblia, Deus me levou lá para o início, Gênesis. Você pode abrir sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 1. A Bíblia fala sobre a condição da terra, uma terra morta, sem vida. Um local totalmente vazio, sem forma. E eu achei muito interessante que a forma que Deus resolveu trazer vida àquilo que estava sem forma e aquilo que estava vazio. A forma que Deus fez todo esse trabalho, que é a criação. Eu vou ler apenas o versículo 1, 2 e 3. Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra era e havia sem forma, vazia, cheia de trevas. Eu sei que muitos dos nossos bairros estão assim. Muitas das nossas cidades, das nossas ruas, das nossas escolas estão assim, exatamente assim. Pessoas vazias, pessoas sem forma e muita treva. E trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o que Deus disse? E houve luz. Pensando sobre o que vem antes do avivamento, o que vem antes desse derramar de Deus, dessa vida de Deus, Deus me trouxe até Gênesis, versículo 1, 2 e 3,
e de forma muito clara, Deus falou comigo: Alexandre, a primeira coisa que eu quero fazer, antes de derramar, antes de tocar as pessoas, eu quero trazer luz sobre a vida dessas pessoas. Eu quero... Interessante que Deus, Ele fala, haja luz antes de existir o sol. Né? O entendimento que nós temos de luz é o sol, mas aqui, Deus falou assim, haja luz, mas não existia sol. É uma luz sobrenatural. É uma luz que eu creio que vem do trono da glória de Deus. Né? E é muito interessante a gente entender isso. E a gente trazer essa verdade para a nossa vida. Alexandre, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a minha vida e com a sua. Porque se nós estamos falando de avivamento, se nós estamos falando de experimentar o novo de Deus, de trazer esse impacto para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso bairro, para o ajuntamento dos santos, para a IL que você pertence. Se a gente está falando disso, você precisa entender que Deus, Ele obedece essa ordem. Antes de Deus criar todas as coisas que Deus criou, Ele falou, haja luz. Deus trabalha nesse ambiente de luz, nesse ambiente de transparência, nesse ambiente de verdade, de honestidade, onde as nossas máscaras caem, onde a falsa reputação cai, onde nós vamos andar num caminho de transparência, de verdade, sem esconder nada, sem ter do que se vergonhar. E aí, eu gosto muito daquela citação de Paulo em relação a Timóteo. Arthur fala que eu falo muito sobre isso, mas isso me marcou. Paulo, quando ele fala de Timóteo, Paulo fala assim, eu conheço a sua fé não fingida. Eu conheço a sua fé não fingida. Paulo estava falando o seguinte, que Paulo conhecia quem era Timóteo de verdade. Timóteo não era alguém que vivia com máscara, não era alguém enigmático, alguém que ele não conhecia. Paulo chega a falar, eu lembro das suas lágrimas, eu sei quem é você, eu te conheço de verdade. Eu sei que a sua fé é uma fé não fingida. Queridos, quando a gente fala de luz, quando a gente fala de andar na luz de uma vida transparente, isso vai contra a nossa natureza. Vai contra a nossa natureza. Nós gostamos de ficar bem na foto. Nós gostamos de passar uma aparência de que está tudo bem. Nós temos dificuldade de assumir a nossa realidade, de falar das nossas tentações, de falar dos nossos pecados e confessar nossos pecados. Nós temos dificuldade com isso. Não é algo natural do homem se expor, pedir ajuda, falar dos seus maus pensamentos, dos seus olhares. Não é natural nosso. Não é algo natural. Quando eu era mais novo, e acredito que a maioria das pessoas já viveram isso, quando minha mãe falava assim, espera só teu pai chegar em casa. Era exatamente nessa noite que eu dormia cedo. Corria para a cama, ficava quietinho lá, fingindo que estava dormindo. Quando o careca chegava em casa, meu irmão, já conhecia. O careca parava assim, ficava olhando para ver se meu olho ia dar uma tremidinha assim. Quando tremia, tá acordado! Aí, meu irmão, daí para frente, vem cá, sua mãe me falou. Aí o tempo fechava. Misericórdia. Nós temos essa natureza adâmica em nos esconder nossos erros, esconder os nossos pecados, fingimentos. Meu pai tinha uma Brasília branca. E meu pai falava, não quero você dirigindo, só que eu era meio aventureiro. Eu ficava na garagem assim, chegando para frente e para trás, a Brasília. Aí um dia eu perdi o controle, meu irmão. Fui na pilastra assim, deu uma pancada.
Brasília branquinha, meu. Aí deu uma amassada e tirou a tinta branca também da Brasília. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, vou falar logo pro meu pai, vou assumir. Que nada. Peguei um lick paper. Vocês conseguem imaginar isso? Eu com lick paper lá na Brasília, pintando, para esconder o meu erro, o meu pecado. Gente, outro dia eu estava falando sobre esse assunto dentro da sala de aula. Os alunos, professor, conversa um pouco com a gente, conversa. Eu falei, vamos falar sobre uma vida de honestidade. Aí comecei a conversar com eles. Aí falei assim, se você chegar em casa hoje, falei com os alunos, se você chegar em casa hoje e encontrar teu pai ou tua mãe sentado no sofá da tua casa, você entrando na sua casa, seu pai e tua mãe falam assim, estou sabendo de tudo. Aí eles falam, que isso, professor, não faço isso não, rapaz. Faço isso não. Não gosto nem de pensar nisso. Eu falei, tá vendo? O ruim de você andar nas trevas, andar nas escuras, é exatamente isso. Você vive com esse medo, vive com essa tensão, né? Eu vou contar a última história aqui, alguns já conhecem. A gente estava num períodozinho lá em casa de busca de recursos. Eu já estava com meus 12, 13 anos. Meu pai e minha mãe me botou para verãozão, botou para praia, para vender camarão, espetinho de frango. Aí eu parti para a praia, meu irmão. Praia do Forte lotada, eu com um tabuleirozinho de camarão, limãozinho, cheguei meio tímido na praia, daqui a pouco eu comecei a gritar, olha o camarão, olha o camarão. Praia do Forte, eu ali, vendendo, e meu irmão com um tabuleirozinho menor, com espetinho de frango. E aí, meu irmão, ficamos ali, anda na areia, vai e volta, daqui a pouco vendemos a maioria, sobrou uns 5 espetinhos, a gente partiu para dentro, comendo alguns, trocando por refrigerante, com milho na praia. Aí, na volta, onde é a Praça da Cidadania, muitos anos atrás, ali tinha um toboágua. A gente com um bolão de dinheiro assim na mão, olhei para aquele toboágua, olhei para o meu irmão, olhei para o dinheiro, falei, pô, cara, depois desse dia penoso de trabalho, vamos... Aí fui. Desci aquele toboágua, aquela piscina no final. Aí foi meu irmão, desceu. Pô, muito bom. Vamos mais uma vez? Vamos embora, mais uma. Desci, ele desceu. Mais uma. Foi umas 3 ou 4 vezes. E aí o bolão já deu aquela diminuída. Passei em frente a uma sorveteria. Sorveteria terrível, né? Os caras botam um picolé mordido, assim, ó. Aí eu olhei para aquele picolé mordido, olhei para o bolo de dinheiro, olhei para o meu irmão. A gente ia só comunicando nos olhares. E partimos para dentro da sorveteria, só picolé do bom, meu irmão, só do caro, vai descendo. E aí o bolo foi só diminuindo. Tabuleiro vazio, bolo diminuindo. Por último, eu passei em frente a uma loja de brinquedos. Tinha uma máquina de pegar ursinho. Meu sonho era pegar um ursinho, cara. Eu olhei para aquele ursinho rindo para mim dentro daquele negócio. Falei, eu vou te pegar, cara. Aí fui, peguei uma ficha, 2, 3 e comecei. Vem aquele gancho, aquele negócio é terrível. Né? Vem um gancho assim, o gancho desce, fecha, subia sem nada. E eu tome ficha. Daqui a pouco, meu irmão, eu peguei o ursinho. Aí botei o ursinho debaixo do braço. Tem aquele momento que você cai em si, caindo em si. Quando eu fui ver, eu estava com R$5 na mão. Tabuleiro vazio e um ursinho rindo no meu braço. Aí, vai vendo. Aí, meus pais me esperando em Cabo Frio, na casa do onde a minha avó mora até hoje, no Itajuru ali, no pé do Morro da Guia, na favela. Quando eu cheguei lá, eu virei para o meu irmão André, que é 1 ano e meio mais novo do que eu, falei, pô, André, a gente vai assumir essa situação, cara. O que a gente vai fazer? O irmão mais velho, cheguei, André, só tem um jeito, meu irmão, a gente vai falar que a gente foi assaltado.
Mas que isso, Alexandre? Não, meu irmão, chega lá, abaixa a cabeça, faz cara de choro, fomos assaltados, pô. Fomos assaltados e pá, fui trabalhando isso na cabeça dele. Chegamos na casa da minha avó. Daqui a pouco minha mãe me recepciona. E aí, meninos, como é que foi lá a venda? A gente de cabeça baixa. Meu pai, um pouco assim mais sentimental, falou assim, eu falei que isso não ia dar certo. E a gente de cabeça baixa. Minha mãe, foi o quê, meninos? Poxa, a gente estava lá na praia, lá. Poxa, eu vi um cara grande, a gente estava com dinheiro, assaltou a gente e tal, não sei o quê. Aí vem aquela voz daquela tia no fundo, e eles estão mentindo. Todo mundo tem uma tia assim, né? E a gente ali, de cabeça baixa. Só que o flagrante era qual? O ursinho rindo, meu irmão, debaixo do meu braço. Dadá. Nome da minha tia. E aí, cara, a gente ali fazendo aquela cena, a gente foi assaltado e tal, meus pais já, assim, quase acreditando. Aí, de repente, meu pai, e esse ursinho aí que está na sua mão, o que é isso? Rapaz, o cara, quando está na mentira, vai falando uma mentira em cima da outra. Não, eu achei esse ursinho na areia da praia. Gente, eu nunca vi ninguém levar ursinho para a praia. Mas eu falei isso ali. Aí meu pai, vivido, pegou o cinto e vem cá, deixa eu ver se esse ursinho está com areia de praia. Batia o ursinho, batia, não caiu um grão de areia, meu irmão. Aí, cara, meu pai, mas que ursinho é esse que achou na areia da praia e o ursinho está limpo? Aí eu falei, não, a gente veio da praia até aqui batendo. Rapaz, era muita mentira. O cara, quando está na mentira, vai... Eu sei que naquele momento ali, aparentemente, a história do assalto foi aceita. Aparentemente. Fui para casa, moro em São Pedro, saí de Cabo Frio. Passou mais ou menos uns 5 dias, uma semana. Meu pai me chama, Alexandre! E o cara, quando está na dívida, é terrível, né? Quando o pai chama, o coração já me botou dentro do quarto, trancou a porta e falou assim, Alexandre, eu estava pensando naquela história lá do assalto de vocês da praia. Tem alguns detalhes ali que não ficou claro para mim, não. E aí eu falei assim, pô, pai, fala aí, qual detalhe? Ele, que cor era o cara que assaltou vocês? Eu falei, meu Deus. Aí eu apelei para a raça, falei, era o negão. Era um negão. Negão alto. Tive que apelar para a raça, meu. Aí, cara, meu pai, negão, Alexandre, tem certeza? Tem? Eu falei, tenho, pai, negão. Aí eu saí do quarto. Quando eu saí, estava eu e meu pai só. Ele chamou André. Eu falei, meu Deus do céu. Não combinei com o André qual era a cor do assaltante. Só que eu tive uma oportunidade, que era a minha saída do quarto e a entrada dele. Eu só precisava falar uma palavra. Só precisava falar para ele assim, negão. Aí eu saí, fui saindo do quarto, André entrando, aí eu, pô, cara, vou ter essa oportunidade. Aí eu fui dar aquele confere para ver onde estava meu pai. Quando eu olho, meu pai no cangote, meu irmão. Falei, caramba, meu irmão, não vai dar para me falar a palavra para ele. Aí ele entrou no quarto. Aí meu pai me contou depois, que perguntou, e aí, André? Como que era o assaltante? Que cor era o assaltante? Aí André falou assim, era branquinho igual Tarcísio. Tarcísio é o primo que eu tenho, meu irmão. Branco. Meu irmão, meu pai juntou os dois. Que história é essa? Aí a casa caiu, meu irmão. Fiquei uma semana sendo corrigido. Até hoje minha mãe me cobra esse dinheiro, meu irmão. Até hoje ela lembra. Paga isso por causa daquele dia lá na praia. E, pô, meu irmão. Mas eu estou contando isso, né? Estou me expondo, porque a nossa natureza é assim. A natureza pecaminosa. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou para todos. Nós temos essa debilidade, essa deformidade de caráter. Nós temos dificuldade de viver na luz, de ter uma vida na luz. Nós escondemos as coisas. A maioria dos adolescentes, dos jovens, não vivem uma vida de transparência com seus pais. Eu estou cansado de receber
pais na escola que se surpreende com os filhos. Pensa que os filhos são uma coisa, mas na verdade é outra totalmente diferente. E quando Deus ele fala assim, ó, haja luz, isso tem a ver com a nossa vida. Deus, ele repete essa ordem, haja luz na nossa vida, haja verdade, haja transparência. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, ó, haja luz. Queridos, eu creio que o avivamento de Deus vai nos alcançar, mas precisamos estar na luz, precisamos abrir o nosso coração, sermos transparentes, andar na verdade. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para que você possa ser curado. Provérbios 28,13, o que encobre as suas transgressões jamais, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Davi fez uma oração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu te desafio você fazer essa oração, Deus, será que existe alguma área da minha vida que está nas trevas? Será que existe alguma coisa na minha vida que eu não trouxe para a luz, que o meu pai, o meu discipulador, o meu líder não sabe, está escondido, eu tenho vergonha de trazer? Deus ele vai tratar com a nossa falsa reputação. Quando Jesus falou no meio dos discípulos que ele iria morrer, que ele iria para a cruz, ia cumprir com o propósito dele, Pedro se levantou e Jesus anunciou, e muitos de vocês, um de vocês vai me trair, vocês ficarão dispersos, porque o pastor será ferido. E aí, quando Jesus falou que um ia trair, Jesus falou no meio dos discípulos, Pedro se levanta e fala assim, Jesus, eu tenho certeza que eu não vou te trair. Eu estou disposto a ir contigo até a morte. Eu estou fechado contigo, Jesus. E Pedro começou naquele discurso dele. E tem muitas das vezes, nós nos comportamos como Pedro, temos um bom discurso. Temos um bom discurso. Mas a palavra fala que quando Jesus foi preso, esse mesmo Pedro que falou que estava disposto a ir com Jesus até a morte, o que ele fez? Ele negou, ele traiu Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E eu penso que dentro de nós existe isso. Às vezes nós temos uma ideia que nós estamos no nível. Pedro achava que ele era o cara, que ele, não, Jesus, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Pedro achava que ele era o bam. Mas a Bíblia fala que quando o galo cantou, ele caiu em si, olhou para dentro dele e viu que ele não era aquilo tudo que ele achava que era. E quando o galo canta, nós conseguimos enxergar quem nós somos de verdade. Às vezes a gente tem uma visão errada de nós. Nos vemos, né, nos enxergamos além do que nos convém. E isso é ruim, porque isso impede esse avivamento na nossa vida. Eu queria ler esse termo com vocês. Você pode abrir aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e versículo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A palavra fala assim, ó, desejando muito ver-te. Paulo está falando, escreveu para Timóteo isso aqui, ó, desejando muito ver-te, lembrando-me
das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé, o quê? Não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Quando eu entendi essa palavra, a importância de andar na luz, de confessar pecado, tem muita gente que acha que só confessando para Deus, pedir perdão para Deus é o suficiente. Não é. A Bíblia fala confessar uns aos outros. Você precisa confessar o teu pecado a uma pessoa que representa autoridade sobre a tua vida, seja teu pai, tua mãe, o seu discipulador. E é muito interessante que Paulo, ele dá esse testemunho de Timóteo. Timóteo, eu conheço sua fé não fingida. A primeira vez que eu ouvi essa palavra na minha vida sobre andar na luz, eu tinha 14 anos. Nunca tinha ouvido isso na minha vida, sobre andar na luz, confessar pecado. Eu lembro que eu procurei, na época, o irmão que cobria minha vida, o Márcio, e eu zerei minha conta. Mas confessei tudo. Falei de tudo, roubo, várias situações, impureza, várias. Fui confessando, expondo tudo que eu lembrava, brigas, tudo. E aí eu fui abrir meu coração, tudo que me trazia peso na consciência, a má consciência, eu trouxe para a luz, coisas que eu fazia desde criança, que eu era bem novo. E aí eu lembro que ele orou pela minha vida, me encaminhou, falou, pô, Alexandre, tem algumas coisas aí que você precisa conversar com seus pais. Marquei com meus pais, sentei com meus pais, abri meu coração. E desde então, eu tenho me esforçado para viver na luz de Deus. Não só confessar os pecados, mas confessar tentações também. Aqueles pensamentos, maus pensamentos. Né? É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Confessar aquele momento que você está fraco, que você está debilitado, e você procura, irmão, ora por mim, eu estou fraco nessa área, me ajuda. Então, primeiro conselho que eu te daria para você que quer viver esse avivamento, viva na luz, uma vida de transparência, de verdade, rejeita a falsa reputação. Não seja uma pessoa enigmática, seja uma pessoa verdadeira, transparente, venha para a luz. Se alguma coisa pesa na tua mente, no teu coração, pare de viver acusado pelo diabo. Arranca essa promissória da mão do diabo, confessa o teu pecado, anda na luz. Uma vez eu vi Franco falando uma coisa muito forte, ele falou assim, para você criar um peixe, o peixe ele vive na água. Né? O ambiente onde o peixe vive é na água. Aí o Franco falou assim, e se você quer criar um capeta, ninguém quer criar um capeta, mas para criar um capeta, o capeta ele habita nas trevas, ele se alimenta das trevas. Então aquela área da nossa vida que está escondida, aquele pecado, né, que muitas das vezes a pessoa pensa assim, com o tempo eu vou esquecer, o tempo não resolve o problema do pecado, é só a confissão, é só a luz, a transparência. Os demônios se alimentam das trevas, se alimentam e habitam, são brechas. Jesus uma vez declarou, já vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Não existe nenhuma brecha na minha vida. Eu estou na luz, eu estou na transparência. E para justificar esse avivamento, que vem depois desse momento de confissão, de arrependimento, de choro e de lágrima, eu falo para vocês do batismo lá com João Batista. A Bíblia fala que João Batista estava no Rio Jordão batizando, e foi um grande avivamento naquela geração. A Bíblia fala que as pessoas vinham se batizar, confessando seus pecados. Pois você pode ler. Confessando, eu sou ladrão, eu sou adúltero. Eu imagino que eles vinham gritando e se batizando. E foi um grande mover de Deus. Né? Um outro avivamento que a Bíblia fala também, registra, é na época de Esdras e Neemias, que as pessoas também confessavam seus pecados
em alta voz. Precisamos andar na luz. Precisamos viver na luz. Eu vou te dar alguns conselhos bem básicos aqui, bem básicos. Nem vou falar, só vou citar. O que não devemos fazer diante do pecado? Primeiro, ocultar o pecado. Segundo, transferência de culpa. E terceiro, justificar o pecado. Não podemos fazer isso. Eu escorreguei lá no toboágua porque estava muito calor. Pai, eu gastei o dinheiro lá na sorveteria, né, pai? Não podemos justificar o pecado, muito menos ocultar, muito menos transferir a culpa. Eu fiz isso por causa dele. Mas eu... Não podemos fazer isso. E também não podemos ter atitudes compensatórias, que é o escapismo. Às vezes a pessoa está num caminho de pecado e ela quer compensar esse pecado. E aí quer trabalhar, quer ficar envolvido com um monte de coisa para esquecer aquilo. Como você deve confessar seu pecado? Primeiro, a confissão deve ser sem demora. Se existe alguma área na tua vida que você nunca falou para ninguém, você precisa rapidamente tirar essa promissória da mão do diabo. Precisa vir para a luz, procurar a pessoa que te cobre, uma pessoa experiente, mais velha, e andar na luz. Davi declarou que enquanto ele calou os pecados, envelheceram os seus ossos pelos constantes gemidos todo dia. A confissão deve cobrir toda a área da ofensa. Existem pessoas, às vezes, que querem confessar o pecado, mas confessa parcialmente. Pai, queria confessar para você, pai, que eu roubei uma corda. Aí o pai, meu filho, não se deve fazer isso. Está errado, você está arrependido, vamos lá, vamos restituir essa corda. Só que ele não conta que na ponta da corda tinha um cavalo. Entendeu? Então existe esse tipo de confissão. Pessoas parciais, que não vêm de todo. Fala, né? E aí o discipulador tem que ficar usando aquela estratégia de puxar o fio, né, do botão. Não, mas como que foi isso mesmo? Aí o cara fica perguntando, não, mas isso aqui. E aí, com muito custo, a pessoa acaba sendo plena. Então a confissão deve cobrir toda a área da ofensa. A confissão deve ser com restituição. Eu fazia um curso lá em São Pedro Aldeia chamado Curso Efraim. Arthur já estudou lá também, Rony. Antigamente o curso Efraim dava uma apostila que o cara levava para casa, estudava, depois devolvia. Mas eu não devolvia. Eu ficava com as apostilas em casa. E quando eu entendi isso, que a confissão ela deve ser com restituição, Deus me confrontou. Eu tinha na minha casa algumas coisas que não eram minhas. Eu não ganhei de ninguém, eu não comprei. Eram de outras pessoas que eu havia pegado. Então, eu voltei lá, pedi perdão, eu devolvi as apostilas lá no curso. Repita comigo assim. Eu quero estar na luz para viver o avivamento que Deus tem para a minha vida. Amém? Vocês entendem isso, queridos? Deus, antes de criar qualquer coisa, Deus falou, haja luz. E Deus fala isso para a gente nessa manhã. Haja luz. Moisés estava falando ontem que o avivamento vai além do arrepio, do choro, das emoções. É uma transformação de vida. Nós acreditamos que esse verdadeiro avivamento passa por isso, por uma vida na luz, por confissões, por restituições, arrependimentos. Uma outra plataforma do avivamento. Eu pego como exemplo a vida de Josias. A Bíblia fala, está registrado lá em 2 Crônicas 34. A Bíblia fala que Josias foi um menino de 8 anos, que teve um desafio de assumir um reinado. E a Bíblia fala que ele viveu um grande avivamento na geração dele. No último versículo do capítulo do 2 Crônicas 34, a Bíblia fala que enquanto Josias estava vivo, enquanto ele viveu, houve paz em Israel.
A nação não se desviou do Senhor. E foi um rei que conduziu toda aquela nação para Deus. Mas de muita riqueza que tem aqui na vida de Josias, eu quero destacar duas coisas que, se nós que queremos esse avivamento, nós precisamos. A primeira coisa é buscar a Deus. É uma vida séria de busca a Deus. E a Bíblia fala exatamente, você pode abrir aí, 2 Crônicas 34, a Bíblia fala que esse menino, ele fez exatamente isso, ele buscou a Deus. 2 Crônicas 34, versículo 1, a Bíblia fala assim, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, já estava com 16 anos aqui, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de esculturas e fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas e de fundição quebrou, e reduziu ao pó, e espargiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. A história de Josias é uma história brilhante, incrível. Depois eu, assim, te animo. Em outros momentos eu já falei. Queria que você lesse essa história. Mas essas duas questões é muito importante na vida de Josias. Ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu ter uma vida séria de oração. Eu estou dando uma estudada naquele livro Heróis da Fé. E quando você começa a estudar ali sobre... todos aqueles heróis, Lutero, Finney, John Wesley, você vai estudando ali vários homens, e você vai se deparando com algo em comum. Maria leu esse livro, né, mano? Não leu? Heróis da Fé. Você vai se deparando com algo em comum. Todos esses homens tinham uma vida séria de oração. Gastava 1, 2, 3 horas, uma vida séria de oração. E, infelizmente, nós não mantemos essa chama acesa do nosso coração. Nós não vivemos esse avivamento por essa falta de vida com Deus. Vivemos de fósforos de oração. Quando você acende um fósforo, dura quanto tempo? Aquele fogo ali? 10 segundos? E às vezes nossa vida é assim, fósforos de oração, aquelas orações rápidas, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, aí vai, a vida, Instagram, Facebook, escola, vai vivendo, na hora do almoço, Senhor, obrigado, Senhor, por esse almoço, aí na hora de dormir, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha noite, e aí está orando, 3 vezes por dia eu me separo para Deus, a pessoa fala. E, gente, eu te garanto uma coisa, já tinha ouvido há mais tempo, mas recentemente ouvi de novo, o Antônio Cirilo falando uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu desafio qualquer homem, qualquer mulher, separar 1 hora de oração por dia, falando em línguas, orando no Espírito, se em 3 meses coisas sobrenaturais não começarem a acontecer na sua vida. Aí eu falei, eu vou fazer esse teste. Aí comecei, meu irmão. Deus tem feito um reboliço na minha vida. E eu queria te desafiar a isso, sabe? Você que quer viver esse avivamento, a melhorar e qualificar a tua vida de oração. E como Deus faz coisas maravilhosas, quando nós nos entregamos, nos derramamos aos seus pés. Josias aqui tinha um péssimo exemplo, o pai dele foi um péssimo rei, desagradou a Deus, mas ele falou assim, eu quero fazer diferente, sabe? E começou a buscar a Deus, uma vida séria de oração, séria, gastar horas e horas e horas orando, e
ele marcou a geração. E uma outra atitude muito forte na vida de Josias, e só para concluir a oração, eu te incentivo a você estudar mais sobre a importância de orar e de orar em línguas, falando em mistérios com Deus. A Bíblia fala que a oração em línguas, quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, e edifica a si mesmo. A palavra edifica significa constrói. Quando você começar a gastar tempo de oração, orando em línguas, orando, você não está entendendo o que você está falando. O teu intelecto, mas você está construindo algumas coisas na sua vida que você nem tem noção. Daqui a pouco você vai começar a colher. Você vai começar a viver algumas coisas na sua vida e você vai olhar para o teu lado e você, misericórdia, como isso? Mas você orou, você construiu algumas coisas na sua vida. E eu te desafio você fazer isso, entrar no teu quarto, Mateus 6,6, fechar a porta e gastar tempo falando em mistério, orando, desligar celular, sair de Facebook, de série, de novela, de ir para Deus, subir monte, beira de praia, caminhada de oração. Uma outra atitude muito forte que Josias teve foi que ele quebrou os ídolos e quebrou altares. Eu tenho pensado sobre essa questão de quebrar ídolos e quebrar altares. Existem pessoas que quebram ídolos, abrem mão de pecados, de práticas pecaminosas. Quebrei aquele ídolo, mas o altar ele continua. Você não destrói o altar. Alexandre, eu não entendi isso muito bem. Você, muitas das vezes, vou te dar um exemplo. Você abriu mão de um namoro. Você quebrou aquele ídolo na tua vida. Mas, se você não tiver uma atitude radical de fechar a porta, né? Pegar cartas e rasgar, pegar fotos e excluir, pegar tudo aquilo que pode possibilitar o retorno daquele ídolo, sabe? Contato em celular, em Facebook, Instagram, e muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu abri mão desse namoro, mas continua conversando, continua com a porta aberta. E queridos, a Bíblia fala que Josias, ele quebra os ídolos e desfaz os altares. Infelizmente, existem pessoas que no primeiro momento abrem mão do pecado. Destrói os ídolos, mas não destrói os altares. Entende? E essa história também tem tudo a ver com o que Eliseu viveu. A Bíblia fala que Eliseu, quando foi chamado por Elias, né, a história fala que ali era um chamado ministerial. Elias já havia jogado, né, uma capa sobre ele. A Bíblia fala que Eliseu, ele trabalhava com juntas de bois, tinha 12 juntas de boi, 24 bois. E aquela junta de boi representava a velha vida dele. E a Bíblia fala que quando Eliseu se dispõe a seguir a Eliseu, a seguir o chamado, a seguir aquilo que Deus tinha para a vida dele, a Bíblia fala que ele mata os bois e queima as carroças, eliminando totalmente a possibilidade de um retorno à velha vida. Você consegue entender isso? Eliseu matou os bois e queimou as carroças e fez um churrascão para a galera. E é interessante que Josias, ele faz isso. Ele quebra os ídolos e destrói os altares. Isso fala de uma atitude radical contra o pecado. Você pegar o teu contato no celular, excluir tudo aquilo que pode representar o pecado na tua vida. Você vê os grupos que você participa de WhatsApp e você vê grupos que não cooperam com tua vida em nada. Você sair desses grupos.
páginas que você segue, pessoas que você segue. Nós precisamos quebrar ídolos e destruir altares. Acabar com qualquer possibilidade de retorno ao pecado. Como eu falei de Eliseu, ele matou os bois, queimou as carroças. Para pensar, será que na tua vida você fala assim, pô, eu já abandonei o pecado, mas será que não tem alguma coisa que você precisa eliminar da tua vida? Contato no celular, páginas, cartas, roupas, alguma coisa que te faz lembrar o pecado. O avivamento, ele vem. E Josias viveu esse avivamento na geração dele. E é muito interessante, lá em 2 Crônicas 34, o último versículo 33, a Bíblia fala sobre o resultado desse avivamento, fala assim, ó, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todas quantos se achava Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. E todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. O posicionamento desse menino marcou toda a geração dele. Ele viveu esse avivamento. Tem um texto lá em Atos 19, que fala de uma cidade que viveu um avivamento, um tempo de conversão. A Bíblia fala que naquele lugar tinham algumas pessoas envolvidas com feitiçaria, com livros relacionados a essa área de feitiçaria. Atos 19, a Bíblia fala que eles se reuniram na praça da cidade, cada um trazia os seus livros, e fez um bolo de livro e colocaram fogo. E nós precisamos ter essas atitudes, sabe? Colocar fogo em coisas que representam o pecado, eliminar da nossa vida, para que possamos, de fato, viver esse avivamento. Eu queria concluir essa reflexão falando que o avivamento, ele chega na nossa vida quando nós nos reconciliamos, quando nós honramos alianças. Vou repetir, o avivamento chega na nossa vida quando nós honramos alianças e nos reconciliamos. O último versículo do Velho Testamento, o último versículo, antes de chegar em Mateus. Você já viu vocês vieram para o retiro, tua mãe e teu pai vêm te dando um monte de recomendação, não foi assim? Cuidado com isso, cuidado. Mas não tem aquela última frase que a mãe fala, você já está saindo, sua mãe fala, ó, não esquece disso não. É mais ou menos isso aqui que Deus fez. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, o último conselho de Deus. É muito interessante esse último conselho, porque ele fala de uma reconciliação. Deus fez algo novo. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? A própria vinda de Cristo. Mas esse último conselho de Deus aqui é muito forte. Malaquias 4, versículo 6, precisa nem abrir. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nós estamos falando de um avivamento, e não é um avivamento só pessoal, é um avivamento que vai alcançar a tua casa, a sua rua, o teu bairro, tua cidade, vai alcançar a terra. Só que o que Deus está falando aqui é o seguinte, que Deus, ele quer converter corações de pais aos e de filho aos. Infelizmente, existe um número muito grande de jovens
de adolescentes, de adultos também, que não têm um bom relacionamento com seus pais. Que não têm um relacionamento de gratidão, de honra, de amizade. Não tem, infelizmente. E aí a pessoa está falando assim, Deus, derrama o teu avivamento sobre minha vida. E aí Deus está falando, converta o teu coração para o teu pai e tua mãe. Queridos, eu vou contar um breve testemunho aqui. Eu tinha uma queixa da minha mãe. Eu já falei para minha mãe assim uma vez, poxa mãe, você não me dá muito carinho não, você é muito fria comigo, falei isso para ela. E quem conhece minha mãe aqui sabe que ela é brincalhona, mas ela é quietona, né? Minha mãe, ela demonstra o amor na prática. Enquanto meu pai só vive me abraçando, me beijando, vem cá meu filho, te amo, minha mãe é mais séria. E eu tinha essa queixa no meu coração. E um dia, eu ouvi uma ministração de um irmão falando sobre você converter o coração, os filhos aos pais. Deus falou muito forte no meu coração. Deus falou assim, Alexandre, você precisa compreender sua mãe, cara. Você carrega essa cobrança no teu coração, mas você precisa compreender a história da sua mãe. Você precisa converter o teu coração para ela. E Deus, Ele começou a me lembrar da história da minha mãe. Foi mãe na adolescência, quando eu nasci, minha mãe tinha 15 anos. Né? Naquele período de formação da mulher ainda, teve uma adolescência interrompida. E Deus me levou, ao invés de eu ficar cobrando uma mudança na minha mãe, Deus mudou meu coração, mudou o meu olhar em relação à minha mãe. Né? Meus pais eram ímpios, desviados. Graças a Deus, o reino de Deus chegou na minha casa, na minha família. E aí, eu comecei a ter esse olhar em relação à minha mãe. Eu comecei a olhar para ela como alguém que teve uma adolescência interrompida, uma mulher guerreira, que criou 3 filhos, e como isso melhorou meu relacionamento com minha mãe, sabe? Hoje eu desfruto assim de um tempo muito maravilhoso com minha mãe. Antes de eu trabalhar, quase todas as manhãs, eu pego meus 2 filhinhos, ela que cuida dos meus filhos, e deixo lá pela manhã, e, assim. E queridos, eu creio que Deus, Ele quer tocar em algumas histórias, alguns relacionamentos aqui de pai com filhos, de filhos com pai. Qual é a tua visão em relação ao teu pai? Talvez você tenha um monte de observação e de pontos negativos do teu pai e tua mãe, mas a conversão que Deus quer produzir no nosso coração é uma mudança. É uma mudança que faz a gente parar de cobrar, parar de olhar para a gente e se converter, mudar. Eu vou tentar compreender meu pai e minha mãe e eu vou, de alguma forma, desfrutar de um relacionamento melhor com meus pais. Convertereis o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Como é bom nós termos um bom relacionamento com nossos pais. Eu tenho meus pais hoje como grandes amigos meus. Meus pais me conhecem, sabem quem eu sou, às vezes, pelo que eu estou falando. Meus pais me conhecem. E eu queria dizer uma coisa para você, você que quer viver esse avivamento, talvez Deus queira tocar nessa área da tua vida, como está o teu relacionamento com teu pai, com tua mãe. Talvez você precise perdoar teu pai, precisa perdoar tua mãe. Precisa viver uma vida de uma transparência maior, uma luz maior, uma verdade maior, sabe? Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus?